Zacarias capítulo 3, nós vamos ler quase o capítulo todo. Zacarias é um profeta que anunciou uma mensagem e ele teve um ministério de mais ou menos 2 anos profetizando. Ele profetizou num período que o povo de Israel tinha regressado já para Jerusalém. Muita gente já tinha voltado para Jerusalém. Samira, Deus abençoe Samira, feliz te ver, viu? Ele tinha voltado para Jerusalém, o povo de Deus, e eles tinham começado a construção do templo. E quarta-feira eu ministrei sobre isso. Eu gostaria que você ouvisse a palavra de quarta-feira, né, organizando as nossas prioridades. E eu ministrei um pouco sobre isso no livro de Ageu diz assim: olha, já tem 20 anos que vocês pararam a construção da igreja, do templo, e vocês dizem, não é tempo de construir a casa do Senhor. Eles, por acaso, é tempo de vocês habitarem nas casas arrumadas de vocês, enquanto a minha casa fica em ruínas? 20 anos, vocês já passaram 20 anos, quem nasceu naquela época já é adulto, e vocês dizem que ainda não é tempo, e Deus diz assim, a questão foi as prioridades que foram erradas. Aí Zacarias vem, ele é contemporâneo de Ageu, veio logo depois dele, na ordem do livro que está certa, e ele trouxe o povo de Israel a um conserto, porque o povo se ajustava, o povo melhorava, e depois o povo se afasta de Deus de novo. Irmão, é sempre assim, né? A época antes da pandemia, teve um período que a gente tinha 2 cultos aqui que não cabia, era culto 5 horas, e depois culto 7 horas da noite, e tinha gente que tinha tanta vontade de participar do culto, que participava dos 2 cultos, e eu conheço pessoas que participavam dos 2 cultos, que hoje não vai em nenhum. Então houve um tempo de desejo pela presença de Deus, pelas coisas de Deus, depois houve um esfriamento, impregnou na mente do povo aquela mensagem, fique em casa. E aí o povo acostumou muito em casa, e aí todo mundo se acomodou. E esse tempo agora, eu tenho visto um ataque feroz do diabo aos casamentos. O diabo investe contra casamentos, não é porque apenas ele quer prejudicar o homem e a mulher, o marido e a esposa. O alvo principal de Satanás são os filhos. Por isso que ele ataca o casal, porque ele sabe que se ele separar o casal, o estrago naquela geração será grande, o testemunho na sociedade. Então temos vivido um tempo difícil, e a igreja precisa se levantar para buscar a Deus, porque nós vivemos um tempo difícil. Vamos lá, Zacarias pegou um tempo desse, que o povo tinha se afastado de Deus, e agora ele teve a missão difícil de fazer o povo voltar para Deus mais uma vez. E nós vamos ver o texto de Zacarias do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 9. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-no, enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão.
Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, ou 7 faces. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Vamos orar, amados, mais uma vez? Pai, te agradecemos por tua palavra e pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração enquanto meditamos nas Escrituras. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor, Pai. Queremos que o nosso coração esteja pronto para o dia em que havemos de comparecer diante do tribunal do Senhor. Pedimos que nos abençoe com a tua palavra, que a palavra venha produzir em nós o que o Senhor deseja, que a palavra cumpra o propósito para o qual ela é enviada, para ministrar o nosso coração. Nos abençoe, Pai, com a porção da tua palavra dessa noite. Nós oramos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Muito bem. Hoje eu tenho mais tempo, né? A primeira parte terminou mais cedo, então hoje eu tenho mais tempo. E está fresquinho agora, está melhorando por causa da chuva, não está? Ou estão com calor ainda? Calor ainda? Pois é, mas já melhora. Fica tranquilo aí. Já melhora. Jesus mandou a chuva, né? E aí já melhora. Já está melhorando. Mas vamos lá, queridos. Comparecer diante do tribunal do Senhor. Eu quero convidar você a pensar agora. O versículo 1 diz assim: olha, então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo. Na versão NVT está assim: então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. Irmão, Josué diante do anjo de Deus e Satanás do lado para fazer acusação. Advogado de acusação. Satanás significa adversário, acusador, aquele que acusa. Lá em Apocalipse diz assim que aquele que acusa os santos, aquele que aponta o dedo para mostrar as falhas. Você sabia que muita gente faz o papel do diabo? Você não precisa acusar ninguém, porque já tem o diabo para fazer isso. Tem muita gente que aponta o dedo, está pronto para apontar o dedo quando alguém erra. Mas nós precisamos de menos dedos apontados e de mais mãos estendidas para ajudar as pessoas a se levantarem. Porque se hoje você vê alguém caído, você não pode se alegrar e nem acusar, porque amanhã pode ser você que tropeçou e você vai desejar uma mão estendida para te ajudar e não um dedo para acusar você. Mas hoje nós temos muita gente para acusar. Agora eu quero que você pense. Por favor, feche seus olhos por um momento, que você se concentra melhor. Imagine o trono de Deus. Lá em Apocalipse 4 está escrito que diante do trono que João teve a visão, haviam relâmpagos, vozes e trovões, coisas extraordinárias acontecendo no céu, diante do trono de Deus, mostrando o quanto esse dia em que vamos comparecer diante do trono do Senhor será um dia extraordinário, muito fora do comum. Agora imagine-se diante desse trono. Você compareceu diante do trono e o Senhor olhando para você, esperando você prestar conta da vida que você viveu aqui nessa terra. O que você falaria hoje diante do trono do Senhor?
Imagine o Senhor Jesus sentado, e a palavra diz que na coxa dele está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A glória de Jesus será tão grande que os 24 anciãos diante dele vão jogar suas coroas ao chão e vão se prostrar com o rosto no chão, porque não tem como usar uma coroa diante da glória e do esplendor do Senhor Jesus sentado naquele grande trono. Um trono branco, um trono de justiça, onde há realmente justiça. Imagine-se diante desse trono. O que você diria para o rei se chegasse a sua vez de comparecer diante desse trono? O que você diria? Agora olha para mim. Josué estava numa situação parecida. Havia um anjo, havia uma atmosfera espiritual naquele ambiente, porque tinha um anjo ali, representando Deus. E o texto sagrado diz que Satanás também estava do lado. Parece um julgamento, parece o dia do julgamento da humanidade. E Josué, o sumo sacerdote, o homem que ministrava na casa de Deus, aquele que era mais respeitado, ele não era apenas sacerdote, ele era o sumo sacerdote, responsável por todos os sacerdotes. E ele está diante do anjo do Senhor, e Satanás estava do lado direito. E a Bíblia diz que Satanás começa a acusá-lo. Advogado de acusação. E aí o texto sagrado diz assim: ele fazia acusações. Nós não temos o teor das palavras que Satanás usava, mas nós podemos imaginar na época de Jó. No livro de Jó nós temos alguns detalhes da tentativa de acusação de Satanás. Ele chega diante do Senhor e o Senhor diz assim: viste meu servo Jó, um homem justo, íntegro, reto, que temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás diz: por acaso ele te serve em vão? Ele é abençoado, ele é próspero, e tudo que ele põe as mãos prospera. É porque ele tem tudo, por isso que ele teme o Senhor. Se ele perder tudo isso, ele vai blasfemar do Senhor. Olha a tentativa de Satanás. E Deus diz: pode ir tocar no que ele tem. Irmãos, você já recebeu no mesmo dia 2, 3 notícias ruins? A Bíblia diz que Jó estava em sua casa, e de repente chega um e diz: Jó, os inimigos vieram e saquearam os camelos, e levaram todos os camelos, e mataram todos os servos, e só eu escapei para trazer a notícia. E Jó sentiu aquilo, eu imagino, e de repente aquele está terminando de falar, outro vem e diz: Jó, os sabeus deram contra o rebanho de ovelhas que eu estava cuidando, e levou todo o rebanho, e matou os teus servos, e só eu escapei para te contar a notícia. Jó, aí ele termina de falar, o outro chega e diz: Jó, uma notícia ruim atrás da outra. E por último, a pior notícia, porque quem é pai e mãe, seu maior tesouro nessa terra é os filhos. São os filhos. A gente vive pensando neles. A gente para de viver a nossa vida para a gente e começa a se programar para viver para eles, para cuidar deles. E é natural que qualquer pai e mãe dê até a vida pelo filho. E a Bíblia diz que a última notícia foi a pior. Chega um último e diz assim: Jó, o teu filho mais velho deu uma festa, e os teus filhos estavam todos reunidos na mesma casa, e deu um vento que veio dos 4 cantos e derrubou a casa, e os seus 10 filhos morreram. Irmão, nós não conseguimos imaginar o tamanho da dor do coração de Jó. Não dá para imaginar. Quer dizer, dá apenas para tentar imaginar a dor de perder. Eu vi uma mãe que queria morrer, uma amiga nossa, isso há muitos anos, há mais de 10 anos, em Luiz Eduardo. O filho dela morreu, e era um filho muito carinhoso, o caçulo, muito amoroso. Ele chegava perto da gente, ele abraçava a gente, e ele morreu. E
eu vi essa mulher tentando se jogar embaixo de carros que passavam. Ela tinha outros filhos, mas aquela mulher, a dor era tão grande que ela dizia: eu quero acabar com essa dor e eu quero morrer. A dor era muito grande. E o sentimento daquela mãe que perdeu um filho e ainda tinha outros. Agora imagine Jó, que fazia talvez os seus planos e tudo que ele tinha, ele devia ter organizado, porque Jó era um homem muito organizado. Jó oferecia sacrifícios por ele, pela sua esposa e pelos seus filhos, porque ele pensava: se algum dos meus filhos pecou, e eu quero que o Senhor perdoe o pecado deles. Jó era um homem muito organizado. E a Bíblia diz que Jó agora perde esses 10 filhos que talvez ele fazia planos e talvez já tivesse até colocado em cargo para os seus filhos, cada um cuidar de uma coisa. Cada um de repente cuidava de um rebanho daquele que era enorme, era um dos homens mais ricos daquela época. Depois que Jó perde tudo, Satanás aparece diante do Senhor de novo e o Senhor diz assim: você viu meu servo Jó? Você intentou contra ele, mas ele continua me temendo. E aí o diabo diz assim: também Jó tem saúde, pele por pele. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua pele. Irmãos, isso é um princípio no mundo espiritual. Ou quando você tem um negócio sério para tratar, você diz assim: não, eu vou guardar o dinheiro, mas eu não vou me tratar. Você faz isso? Se o médico disser assim: você corre risco de vida. E você tendo dinheiro, se não tiver o dinheiro, você arruma. E se tiver bens, você vende. Aí Satanás diz: tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde, pela sua vida. Deixa eu tocar nele. E ele vai blasfemar de ti na tua cara. Irmão, olha o acusador. E a Bíblia diz que o Senhor autoriza, diz: pode ir, mas você não vai tirar a vida dele. Irmão, o que eu enxergo aqui é que todas as coisas que acontecem, nada foge ao controle do Senhor. Se Deus permitiu você passar alguma prova, é porque Ele sabe que você pode suportar. O Senhor permitiu até aí para provar você. Deus não vai pedir a você algo que você não tenha condições de entregar. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus sabia do coração de Abraão. Quando Deus permite Jó ser tentado até essa circunstância, é porque Ele sabia que Jó tinha uma fé que podia suportar isso. Toda vez que eu e você pecamos, não é porque a prova foi além das nossas forças, é porque nós decidimos ceder. 1 Coríntios está escrito assim: olha, não veio sobre vós tentação que não seja humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. Toda vez que uma prova vem, Deus já providenciou o escape para você. Você só cai se você quiser. E aí a Bíblia diz que Jó, diante do Senhor, porque ele nunca saiu da presença de Deus, Deus estava o tempo inteiro assistindo Jó. Irmãos, se nós pensássemos melhor sobre isso, a nossa vida seria diferente. Você já parou para pensar que existe o céu e o inferno na expectativa de como você vai se comportar? Deus e o diabo têm expectativa sobre suas atitudes, sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus permite Jó tocar, ou o diabo tocar na vida de Jó, e Jó perde a saúde. E a mulher de Jó vem e diz assim: Jó, você ainda teme a Deus? Porque tem um tipo de crente que serve a Deus se tudo for bem. Se passar por uma prova, aí desiste. Que Deus é esse que está permitindo você passar por situações que você não tem condição de resolver? Jó, você ainda teme a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus, pelo menos se vinga dele amaldiçoando ele e morre. E eu imagino que Satanás deve ter regalado os olhos e dito: faz isso, Jó, escuta tua mulher. Aí Jó vira para sua esposa e diz: como uma louca falas tu? Como uma louca por quê? Jó já tinha feito veredas antigas e ele sabia que não podia amaldiçoar sua esposa. A mulher que ele viveu sua vida inteira não era louca. Ele diz: eu te conheço, você não é louca, mas você está falando agora como uma louca.
que você está falando aí é descabido. Aí ele diz assim: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó está dizendo, irmãos? Tudo que eu tinha não era merecimento, não é porque eu era bom, eu não merecia tudo isso. Era graça e bondade dele. Agora, se ele quiser me provar, a minha vida continua sendo dele. Eu não sirvo a Deus só porque está tudo bem. Eu sirvo a Deus porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da vida. E Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda que consumida essa minha carne, ainda nesse corpo, eu verei a Deus. Mas ele está dizendo assim: eu ainda vou ver Deus agir. E ele vê mesmo, irmão. E ele vê. Agora há uma acusação no mundo espiritual contra a sua vida. E a Bíblia diz que o anjo está diante de Josué e Satanás também está ali. E aí começa uma acusação. Nós não sabemos o teor das palavras de Satanás, mas ele acusa Josué. Do que você poderia ser acusado? Se você estivesse hoje diante do trono do Senhor, tem um filmezinho, que ele é antigo, a produção dele não é tão boa porque é um filme antigo, mas o nome do filme é O Final de Tudo. Se você quiser, tiver curiosidade de assistir, ele é uns 40 minutos. E mostra o julgamento como se o Senhor aparecesse e Satanás também aparece. Aí Satanás diz: esse é meu. Aí o Senhor diz: não, esse não é seu, porque ele entregou a vida ao meu Senhor antes de partir. Já tem outro que Satanás vem e diz: esse é meu. E aí o cara diz: não, eu não sou seu não, eu ia para a igreja, eu estava sempre na igreja e eu fazia o bem. E aí o anjo olha e diz: olha, infelizmente você fazia as coisas para você mesmo, por causa do seu ego. Você não servia ao Senhor de verdade. E aí ele se afasta do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que haverá esse dia de acusação, mas Josué está diante de um anjo e também tinha um demônio. E aí o texto diz assim no versículo 2: o que salva a gente, irmão, não é a sua bondade que leva você para o céu, é a misericórdia do Senhor. Ninguém aqui vai para o céu porque é bom. Eu não estou dizendo aqui que ninguém aqui vai para o céu. Tomara que todo mundo aqui vá para o céu, em nome de Jesus, amém? Agora, ninguém aqui vai para o céu por bondade, porque é bom, porque eu sou fiel, porque eu sou membro da igreja, porque eu sou ofertante. Irmão, nada disso leva você para o céu. A Bíblia diz que as nossas obras de justiça diante do Senhor são como trapos de imundície. Você que sabe o que é trapo de imundície? Na época da lepra, dos tempos bíblicos, havia ataduras que enrolavam a parte que estava leprosa. E a lepra, a depender da gravidade, ela soltava pus. E aquelas ataduras não serviam para serem lavadas e usadas de novo. Elas só prestavam para jogar fora. Tinha que descartar aquilo, era um trem nojento. Aí a Bíblia diz assim: quanto à salvação, as suas obras de justiça têm o mesmo valor do que trapos de imundícia. Ah, eu vou para o céu porque eu faço coisa boa, porque eu ajudo. Ei, não! Olha o versículo 2, o texto diz assim: o Senhor disse a Satanás: eu sou o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Esse homem é como um tição, ou como uma brasa tirada do fogo. Irmão, é como alguém que é arrebatado de um lugar que era para consumir você, e você é arrebatado daquele fogo, é tirado. Eu já vi pregadores, irmão, falando assim: ah, Josué é labareda de fogo, é fogo puro, porque ele é tição. Irmão, o texto bíblico está usando um provérbio comum daquela época. Um tição tirado do fogo era alguém que foi salvo de maneira miraculosa, de maneira sobrenatural. E Deus está dizendo assim: eu é que salvo ele. Deus era o advogado de defesa e ao mesmo tempo juiz.
Ele diz assim: eu não aceito sua acusação, porque ele é Josué, com toda a nação de Israel, como um tição tirado do fogo, porque eu decidi trabalhar na vida desse povo. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu faço na tua vida, não é porque você merece, é porque eu quero trabalhar na sua vida. É como um tição tirado do fogo, diz o texto. É misericórdia, não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas pela sua graça, Ele nos salvou. Está lá em Tito, capítulo 1, o texto diz assim também em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Não são as boas obras que te salvam, mas aquele que é salvo, ele pratica as boas obras, não para ser salvo, mas porque já o foi salvo. É a graça de Deus sobre nós, nunca é por merecimento. Você não vai ser absorvido diante de Deus, porque você foi bom. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, é que nós precisamos de uma purificação. Embora o Senhor nos aceite, embora o Senhor nos livre da morte e do inferno, nós precisamos passar por um processo de purificação. Versículo 3, o texto diz assim: Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas, suas roupas estavam sujas. Roupa suja na Bíblia fala de vida em pecado. Havia pecado, roupa suja, que precisava ser limpa, que precisava ser lavada. Eu quero que você veja o versículo 3, versículo 4 ainda. Então o anjo disse aos que ali estavam: tire as roupas imundas dele, ou a roupa suja dele, suas vestes sujas. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi os seus pecados, e agora lhe dou roupas de festas. Eu lhe dou roupa limpa, eu lhe dou roupa nobre, eu lhe dou uma roupa pura, eu dou uma roupa diferente a você. Essa roupa quem providencia é Ele. Não é porque você merece, mas é graça dEle. Você recebe, essa salvação é recebida, essa graça é recebida. Você não pode pagar por ela. O pecado, ele é tirado por causa do sacrifício de Jesus na cruz. É o preço do que Jesus pagou na cruz, possibilita você viver uma vida livre de acusação. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, a palavra de Deus está dizendo assim: olha, não é pelo que você faz, mas você tem que permitir que o Senhor faça a obra dele em você. Você precisa permitir Ele mudar suas vestes. Josué, permita que troquem suas vestes. Josué, permita essa mudança. O que é que eu preciso fazer para estar diante do trono, para me preparar para esse dia? Irmão, o maior dia da sua vida, o dia mais importante da sua vida, não foi e não será outro dia. Não foi o dia que você nasceu, não foi o dia que você se converteu, foi muito importante, mas ainda não foi ele o mais importante. O dia que você foi batizado, o dia que você casou, o dia que você teve filhos. O dia mais importante da sua vida vai ser quando você estiver diante do trono do Senhor. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, o meu joelho e o seu vai estar lá. A minha língua e a sua vai confessar. Agora, alguns vão confessar com tristeza e outros vão confessar com alegria. Agora você vai estar lá. É o dia mais importante do universo. Você se preparou para esse dia? Você está se preparando para esse dia? Terceira coisa que eu vejo nesse texto é que o anjo vem e troca as vestes dele e depois diz assim: olha, você antes não podia servir do jeito que você estava, sujo, com as vestes sujas, você não tinha autoridade para ministrar. O versículo 5 diz assim: e disse, também precisa colocar um turbante limpo sobre sua cabeça.
O turbante era um instrumento que era usado na cabeça pelo sacerdote. E ele precisava usar um turbante limpo. O turbante estava sujo. Aí o versículo 5 diz: e eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo permanecia ali. O Senhor concedeu a ele agora autoridade para servir. É pela graça, é pela misericórdia dele, é pela bondade dele, não é pelo que você faz. Ele precisa trocar nossas roupas sujas de pecado por roupas limpas. Está parecendo que nenhuma responsabilidade é nossa, né? Depois coloca autoridade sobre nós, para que a gente viva para Ele, para que a gente sirva a Ele. Agora eu quero que você preste atenção daqui para frente. E agora é nossa responsabilidade aqui. Eu quero que você veja a partir do versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo... Na outra versão diz assim: então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com todos os outros que aqui estão. Sabe o que Deus está dizendo? A responsabilidade. Eu purifico você, eu tirei o seu pecado, mas a responsabilidade de viver uma vida correta diante de mim é sua. Se você quiser obedecer a minha palavra, guardar os meus estatutos, eu vou ser com você. Mas você precisa assumir a responsabilidade. Porque todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E eu quero que você veja o versículo 9. Antes da gente ler um texto de Apocalipse, para a gente terminar. O versículo 9 diz assim: e agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei os pecados dessa terra. Qual foi esse dia? O dia que Jesus estava na cruz. O dia que o Senhor Jesus estava na cruz, num só dia. Os pecados da humanidade foram perdoados. Em um só dia. O que é que leva você para o céu? É a atitude de Jesus. O que é que purifica seus pecados? É aquilo que Jesus fez na cruz. O que é que limpa você e ajuda você a andar na presença de Deus? É aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é por causa de você. Agora eu quero que você fique de pé e abra sua Bíblia em Apocalipse. A gente vai terminar aqui. Apocalipse capítulo 20. Versículo 10. Apocalipse 20, 10. Apocalipse é fácil de achar, fica depois de Gênesis. Fica ou não fica depois de Gênesis? Claro que fica. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Apocalipse 20, verso 10 diz assim: e o diabo que os enganava, o diabo que fazia o quê? Olha como o bicho é sem vergonha. Ele engana você, e depois que você cai, ele vai para diante de Deus para acusar você. Olha que bicho. Olha que bicho terrível. O texto diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Para todo sempre, atormentados. Chegou o tempo de julgamento. Versículo 11. Então vi um grande trono branco. Ele viu o quê? Um trono branco, grande. De quem era esse trono? E o que estava assentado sobre ele? Quem é que estava sentado sobre ele? Jesus. Olha a visão que João teve. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, da presença dele,
fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se-lhe livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Todos diante do trono. Você ainda não está diante do trono, mas você um dia vai comparecer diante desse trono.